Olá, me chamo Vinícius Lamper e hoje falarei um pouco sobre o Risk Assessment, ou análise de riscos. Esta ferramenta é utilizada na fase preventiva do pilar de segurança do WCM. Ela também é vista no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um documento muito importante e que toda empresa deve manter atualizado. Então, agora iremos olhar um pouco sobre o funcionamento do preenchimento do LEPAR, o levantamento de perigos e avaliação de riscos. Vamos lá então para o preenchimento do estudo de perigos e riscos. A primeira parte é preencher a etapa do processo produtivo. Iremos usar como exemplo o processo fabricação-soldagem. Descrito aqui então, soldar peças e componentes. Busque sempre descrever da forma mais detalhada possível todas as atividades deste processo de fabricação, pois isso é fundamental para que a gente possa identificar todos os perigos e riscos daquela atividade. No exemplo aqui temos pegar a peça a ser soldada. Como podemos ver, pode ser que algumas etapas do processo de fabricação tenham mais de um risco ou dano. Neste exemplo, temos dois riscos: o risco de corte ao pegar a peça a ser soldada e o risco de queda de peça no pé. Assim, preenchemos para todas as atividades do processo produtivo. No campo avaliação de riscos é onde iremos definir o grau de perigo e risco, através da importância de riscos. Para isso, precisamos consultar uma tabela. Na tabela probabilidade e gravidade, temos todas as importâncias dos perigos e riscos. A tabela ela está dividida em 4 etapas, tanto para a probabilidade quanto para a gravidade. Nesse exemplo, usamos os nomes insignificante, secundário, principal ou catastrófica, mas você pode adaptar à sua necessidade, como por exemplo, grau de risco muito baixo, baixo, aceitável e inaceitável. Então, após a criação da tabela de importância e riscos, nós iremos pontuar a gravidade e a probabilidade nos campos gravidade, probabilidade, e o cálculo é feito para então dar a importância de riscos. Note que após pontuado a gravidade e a probabilidade, nós temos as importâncias de riscos que vão a ao C, sendo a mais crítica e a C a menos crítica. O campo hierarquia de controle é utilizado para identificar a medida de controle existente ou a qual passaremos a usar para baixar a importância do risco. Sendo ela a, B ou C, definimos a hierarquia de controle. Essa etapa é importante para definir o que iremos fazer para diminuir a importância do risco, podendo ser ela a eliminação do risco, a substituição do risco, a criação de um controle de engenharia, a sinalização de alerta daquele risco, uma medida administrativa ou o uso de EPIs. Então, marcamos com um X qual é a opção a ser escolhida. Já no campo controles, iremos descrever o controle operacional existente para o grau de risco atual. Usando então o exemplo pegar a peça a ser soldada, onde o risco é o corte, temos como medida de controle existente o uso de EPIs, sendo ele a luva. Quando a importância do risco for crítica, ou seja, o nível da importância de risco for A ou AA, precisamos definir um plano de ação para que possamos baixar a importância do risco para um índice aceitável. Então, aqui podemos abrir o nosso projeto de melhoria, o Kaizen. O plano de ação será usado para descrever todas as atividades que irão ser aplicadas para diminuir a importância do risco. Então, definimos a atividade, um responsável, definimos um prazo e fazemos o controle da gestão das atividades através do status.
Após a conclusão do plano de ação, refazemos o estudo para avaliar se o grau de risco ele se encontra numa condição aceitável. O nosso estudo foi eficaz. Caso necessário, precisamos definir outras ações em nosso plano de ação até que tenhamos um posto de trabalho seguro. Tão importante quanto realizar o levantamento de perigo e avaliação dos riscos é ter uma forma de gerenciar os estudos realizados. Então, nesse exemplo, podemos ver o mapeamento de todos os postos de trabalhos mapeados até o momento e a performance geral dos estudos após a conclusão do plano de ação. Podemos notar aqui então que tínhamos algumas atividades não aceitáveis e até mesmo grau de risco moderado, e após as melhorias realizadas no posto de trabalho, conseguimos diminuir o grau de risco. Bom, esse foi o estudo do levantamento de perigos e análise de riscos. Uma ferramenta extremamente importante para que possamos sair da fase reativa e começar a trabalhar de forma preventiva, tentando nos antecipar dos acidentes de trabalho. Espero que você tenha gostado e agora é com você. Bora praticar!